Muito bem, chegamos então no último bloco, o bloco de número 8, da nossa aula de número 2, falando sobre a modificação ou modificações nas cláusulas contratuais. E aí, estamos aqui com um probleminha, coloquei aqui para vocês então o nome da ação, ação declaratória de nulidade de cláusula abusiva, de cláusula contratual abusiva, as partes autor, paciente e réu, operadora do autor, paciente, réu, operadora do plano de saúde. Na verdade, não é réu, né? É ré, porque é a operadora. Deixa eu só apagar aqui, né? É ré. Então, operadora de plano de saúde, fato e fundamentos jurídicos do pedido, vai apresentar os acontecimentos, sempre em ordem, sempre coeso, coerente, né? Sempre uma petição de acordo com a gramática, a petição de acordo com a norma técnica, a norma jurídica, usando as palavras corretamente, o vocabulário jurídico corretamente. E a fundamentação legal, que são os artigos. Gente, para levar para o STJ, um artigo só. Eu já levei recurso, cansei de levar recurso especial com dois artigos. Né? Uma negativa de tratamento, em que tanto o juiz singular quanto o tribunal não deram o dano moral. E eu levei, né, com base no artigo 186 do Código Civil e o artigo 6º, inciso 6º do Código de Defesa do Consumidor, dois artigos, reverti a decisão e o STJ, então, entendeu que houve o pré-questionamento. É importantíssimo você pré-questionar a matéria. E depois eu vou usar na sentença uma técnica que eu utilizo, porque às vezes o recurso de apelação não é exatamente aquilo que está na petição inicial, mas como eu tenho que contra-atacar a sentença, eu preciso saber como que eu vou trazer todo esse raciocínio lógico jurídico, ok? Muito bem. Então, seguindo aqui. Eu tinha esquecido de falar, tá? Mas quais são os documentos necessários à propositura da ação? Você vai trazer o contrato de plano de saúde. O contrato de plano de saúde é extremamente importante, tá? Porque se você vai indicar, né? Indicar na petição inicial, anote aí, petição inicial, na petição inicial, a cláusula abusiva. Tá? Cláusula abusiva. Ok? Então você vai indicar na petição inicial a cláusula abusiva. É obrigado. Então, para você indicar a cláusula abusiva, você tem que ter um contrato. Comunicado da operadora de plano de saúde. Você tem que juntar esse comunicado, dizendo, ó, a operadora se negou a pagar, senão você não vai ter o quê? Interesse de agir. Né? E qual é a tese? É a nulidade da cláusula, de acordo com a seguinte fundamentação. Agora eu vou trazer para você a tese jurídica, então, ok? Você vai trabalhar com o artigo 51, inciso 4º do Código de Defesa do Consumidor. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços. Então, no nosso caso aqui, são nulas de pleno direito as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de serviço. Então, é uma ação declaratória de nulidade de cláusula contratual. Tá? E aqui tem uma coisa interessante. A cláusula contratual nula, pode ser, e aí, por exemplo, o professor Sérgio Cavalieri Filho, que fala sobre, tem um livro que trata de direito do consumidor, ele traz, né, e outros autores, como a professora Cláudia Lima Marques, falam, né, defendem, e isso é verdade, só não é aplicável na prática, de que o juiz de direito pode, de ofício, indicar
a cláusula abusiva. Tá? Mas isso não acontece na prática. Vamos imaginar que eu entenda que a cláusula 14, 15 e 16, a cláusulas 14, 15 e 16 são abusivas. Eu indico a cláusula 14. E o juiz de ofício, por quê? Com base no artigo 1º do Código de Defesa do Consumidor, já que é uma norma de ordem pública, uma norma cogente, então o juiz iria declinar, iria indicar de ofício. Pode, só que ele não faz isso na prática. Tá? É só para operadoras de planos de saúde, só para contratos de planos de saúde. Tá? Depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso na próxima aula, porque existem, por exemplo, na relação de consumo, por exemplo, ação proposta contra bancos. O juiz não pode indicar cláusulas abusivas de ofício. Agora, aqui ele pode. Pena que ele não faz isso. Nunca vi um juiz de ofício indicar uma cláusula abusiva, mas enfim. E aí, qual que vai ser o nosso argumento? São aquelas cláusulas que vão estabelecer, obrigações consideradas iníquas, lembra que nós falamos? São aquelas injustas. Olha lá, olha a cláusula abusiva aparecendo aqui, tá? Cláusulas abusivas, né, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade. Então, nós vamos parar aqui, né, em relação, coloque o consumidor em desvantagem exagerada. Pode até ser que aconteça alguns casos que nós temos problema aqui com a boa-fé, né, a boa-fé. E a equidade, né? Muita gente confunde equidade com igualdade. Cuidado que equidade aqui não é igualdade. Professor, o que é a equidade? É a operadora do plano de saúde entender que o meu caso é um caso grave. Isso é equidade. É ele entender que, diante daquela situação jurídica, diante daquela necessidade que eu tenho de me submeter a um tratamento, de me submeter a uma cirurgia, de me submeter a uma internação, eu preciso disso, em razão da minha saúde, em razão da minha proteção à minha vida. Então, ele vai me tratar, o plano de saúde, né, respeitando aquela necessidade que eu tenho, dentre os demais beneficiários que também têm a mesma necessidade que eu tenho. Isso é equidade, né? Não é igualdade. Igualdade, todos nós somos iguais. Aqui não. Aqui é uma diferença, aqui é o individual. Aqui é a operadora olhando para mim de acordo com a minha necessidade, de acordo com a minha vulnerabilidade, ok? Muito bem. Então, pode ser que eu discuta também boa-fé ou equidade. Tá? Muito bem. Seguindo aqui, então, o nosso estudo, lógico que eu vou usar a súmula 302 do Superior Tribunal de Justiça, que foi a súmula que nós aprendemos, né? É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde, que limita no tempo a internação hospitalar do segurado, tá? Ou do beneficiário. Coloque aí, aliás, eu vou até colocar aqui para você não esquecer o seguinte, hein? Coloca aqui, vou pôr aqui, observação, súmula do STJ não é matéria de pré-questionamento. Certo? Ela não é matéria de pré-questionamento. O que é matéria de pré-questionamento aqui é a lei, é o artigo 51, inciso 4º do Código de Defesa do Consumidor. A súmula não é pré-questionamento? Não é matéria para pré-questionamento? Não. Mas tem uma coisa interessante. Eu já subi, né? Já fiz uma
um recurso especial, bem fundamentado, apresentei a súmula, né? Fiz artigo 105, a linha A, né? Tem a linha A e a linha C da Constituição Federal, fiz bem fundamentado e apresentei a súmula. E aí eu vi na decisão, né, quando a gente recebe, que foi dado provimento ao recurso especial. Falei, nossa, tese maravilhosa. Então, vou lá olhar a fundamentação do acordo, sem brincadeira nenhuma. Gente. 6 linhas. 6 linhas. Decisão monocrática. A decisão, o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo ofendeu a súmula 302 do Superior Tribunal de Justiça. Pá! Pô, não teve fundamento. Não. Por quê, gente? Porque é objetivo. Vocês precisam aprender, principalmente vocês que são jovens advogados, vocês precisam aprender a fazer peça objetiva, que trate efetivamente daquilo que nós estamos discutindo. O juiz de direito não tem tempo de ficar lendo 30 laudas de petição inicial, né? 40 laudas, às vezes nós ficamos bravos no escritório porque a operadora tem 50 laudas, até posso entender porque ele quer defender lá, o cliente está valorizando os honorários, mas você precisa ser ágil, seja mais objetivo, tá certo? Muito bem. Seguindo aqui então, já fica aí que súmula do STJ não é matéria de pré-questionamento, você só vai pré-questionar a lei. E aí eu coloquei um pedido, só para vocês terem aí um gostinho, tá certo? De uma estrutura da petição inicial. Isto posto, o autor requer a Vossa Excelência que conceda a tutela provisória de urgência, inaudita altera a parte, determinando a requerida que cubra todas as suas despesas assistenciais à saúde durante todo o período da sua internação. Ok? Então, esse é o pedido do quê? O pedido para que seja concedido o quê? Né? A gente não pode... a gente não pode esquecer... Deixa eu voltar aqui. Vou voltar aqui, pulei bastante. Ó, eu não posso esquecer, gente, tá? De que eu vou trabalhar com a tutela provisória de urgência, lá do artigo, anotem aí, vou explicar tudo isso para vocês. Nós temos que manejar bastante o artigo 300, que é a tutela provisória de urgência. Se for a tutela provisória de urgência de natureza antecedente, é a 303, mas a tutela provisória no bojo do auto, dos autos do processo, é aqui no artigo 300. Porque inaudita altera a parte sem a oitiva da parte contrária, tá certo? Então, esse é o pedido que envolve primeiro a tutela provisória de urgência. Ela é provisória. Muito bem. Aí, 2. Com a concessão da tutela provisória de urgência, requer a Vossa Excelência que seja fixada a multa diária ou as astrentes. Eu não ponho astrentes, não. Mas, se você quiser colocar astrentes, esse é um I, tá? Astrentes. Se você quiser colocar, está aqui. Caso a ré não cumpra com a determinação judicial. Então, se você perceber, eu também não coloco o valor. Eu deixo o valor para o juiz fixar, porque eu aprendi uma coisa na minha vida. Se eu pleiteio 1.000, o juiz coloca 500. Tá? E se eu não pleiteio a fixação das astrentes, o juiz às vezes fixa muito mais do que eu estou achando que ele ia fixar. Então eu coloco exatamente dessa forma. Tá? E não se esqueça, todas as vezes que nós trabalharmos com a tutela provisória de urgência, eu tenho que requerer a fixação da multa. Tá? Por quê? Porque isso vai ser a favor do meu cliente. A partir da citação, ele vai ter que cumprir a determinação judicial. E aí eu faço o pedido do mérito. Ó. No mérito, requer a Vossa Excelência que confirme a tutela provisória, tornando-a definitiva, determinando a cobertura integral da assistência à saúde do autor, além de declarar nula de pleno direito a cláusula tal, determinando que a requerida cubra todas as despesas médico-hospitalares durante todo o período de internação. Então, eu requeri aqui que houvesse uma cobertura no mérito. Então, se você observar aqui,
aqui nós estamos falando da tutela provisória de urgência, então o primeiro pedido, aqui eu estou pedindo as astrentes, aqui eu tenho que entrar no mérito. Então eu vou pedir que o juiz, no mérito, aquela tutela que era provisória, ele torne definitiva. E aí, determinando o quê? A cobertura integral da assistência à saúde do autor, além de declarar nula de pleno direito a cláusula tal, determinando que a requerida cubra todas as despesas médico-hospitalares durante todo o período de internação. Você percebeu? Então, é muito fácil, né, você entender essa sistemática, essa elaboração. Claro, depois você vai fazer os demais requisitos do artigo 319, a gente vai aprender, né? Você vai falar que não tem ou tem interesse na audiência de conciliação ou de mediação, vai colocar lá, né, o valor da causa, vou explicar para vocês como é que a gente faz o valor da causa, e assim sucessivamente, ok? Terminamos então a aula de número 2, espero vocês na aula de número 3. Até mais!